Guardiões, paz seja convosco, tudo na bênção. Hoje eu gostaria de falar com você um assunto muito importante, então fica comigo até o final desse vídeo, que Deus tem uma mensagem para você. Antes de mais nada, já deixa o teu like, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo novo. Hoje nós vamos falar sobre depressão. Você está sofrendo com um quadro depressivo ou conhece alguém que está em depressão? Esse vídeo é para você. Essa doença é chamada de mal do século e ela tem ceifado muitas vidas nos nossos dias. E é curioso que tudo na vida passa. A tristeza passa, a angústia passa, a infelicidade passa. Mas uma pessoa que está sofrendo de depressão, dia após dia, o quadro depressivo ele só aumenta, ele nunca diminui. O abismo só continua a crescer. E eu gostaria de estudar com vocês a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 19, onde nós vamos ter a história de Elias. Abra comigo então e acompanhe essa história, onde o profeta de Deus entrou em um quadro depressivo. Tiago capítulo 5, versículo 17, diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Um homem feito de carne e osso, sujeito às mesmas alegrias, sujeito às mesmas tristezas, sujeito às mesmas angústias, aos mesmos medos. E este profeta entra em crise. Elias é um homem de Deus, um profeta escolhido por Deus. E ele entra em crise existencial. O profeta tem uma crise de existência. Ele entra em um processo depressivo como se ele não soubesse mais o seu propósito. Como se tudo aquilo que ele estivesse vivendo não fizesse mais sentido para ele. O profeta havia acabado de experimentar o sobrenatural de Deus. Fogo havia descido do céu. A nação de Israel, que estava servindo a Baal, se volta, torna o seu coração para trás com o ministério do profeta Elias, com a vida do profeta Elias. Aquele povo que servia a Baal se dobra sobre seus joelhos e diz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Que grande vitória esse profeta presenciou. Mas Elias recebe uma notícia. Jezabel havia mandado avisar. Ela iria matar o profeta Elias. E com essa notícia, o profeta Elias é acometido de um quadro depressivo. O seu psicológico, a sua área emocional é totalmente atingida. É como se um buraco se abrisse aos pés de Elias. Como se aquela notícia fosse o fim da vida de Elias. Uma verdadeira crise se instala na mente do profeta. O que Elias podia esperar depois de fogo descer do céu? Talvez ele esperasse que Acabe, o rei Acabe e Jezabel se convertessem também ao Senhor. Ou que o Senhor fulminasse os dois. E isso não acontece. Deixa Elias extremamente triste, extremamente depressivo. Aquela notícia havia abalado completamente o profeta, porque ele esperava talvez outra resposta de Deus. E a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é: qual foi o motivo que te levou a este quadro depressivo? Qual foi o motivo que fez com que o chão abrisse aos seus pés? O que tem afligido o seu coração? A primeira atitude do profeta é se isolar. Ele pega o seu ajudante e leva ele para Berseba e sai sozinho para um deserto. E a solidão é uma péssima companhia. Se isolar para buscar ao Senhor, ou se isolar para estudar a palavra de Deus, é uma bênção para as nossas vidas. Mas se isolar em um momento de angústia é um completo quadro de depressão. Jesus no Getsemane, em total angústia, suando gotas de sangue,
pediu para os discípulos vigiar com ele. Ele entendia, o homem precisa de Deus, mas o homem precisa de um amigo. E depois de deixar o ajudante em Berseba, Elias vai para o deserto. E lá ele senta debaixo de um pé de zimbro e ele faz talvez o que muitos que estão em depressão fazem. Eles clamam pela morte. Não que ele não quisesse mais viver, mas o seu propósito havia acabado. Ele clama para que Deus, o dono da vida, retirasse a sua vida e o levasse para junto dele. E depois de se isolar e clamar pela morte, Elias faz o terceiro passo de uma pessoa que sofre com um quadro depressivo. Elias dorme de desgosto. Ele deita debaixo do pé de zimbro, clama pela morte e ele dorme. Uma pessoa que está em um quadro depressivo tem a tendência de dormir mais, tem a tendência de ficar muito tempo sozinho, tem a tendência de ter pensamentos suicidas, tem a tendência de pedir a Deus para que a sua vida seja retirada. Ela não vê mais objetivo e propósito na sua caminhada. Mas Deus não deixou o profeta sozinho. Deus não deixou o profeta na solidão. Deus envia socorro para o profeta Elias. Saiba que Deus é o teu socorro. A palavra diz que Deus é socorro bem presente no dia da angústia. Se você hoje está passando por um quadro depressivo, o Senhor é o teu socorro. Socorro bem presente no dia da tua angústia. O Senhor envia um anjo para socorrer o profeta Elias. O anjo vem e toca na vida do profeta. Hoje, se você está em um momento difícil, você que está me assistindo, saiba que o fardo do Senhor Jesus é leve, o seu jugo é suave. O Senhor está contigo e Ele está enviando um anjo para te ajudar. Ele está te enviando um amigo para te ajudar. Assim como Deus enviou um anjo para socorrer Elias, Ele vai enviar socorro para a sua vida. Ele vai estar junto contigo, mesmo que seja no deserto da depressão. Ele vai estar do teu lado, trazendo socorro para a sua vida. E Ele envia o anjo com pão e água para Elias. Talvez esse seja o quarto aspecto de uma pessoa que está em depressão. Ela não se alimenta mais bem. Ela está mentalmente abalada e fisicamente abatida. Mas o Senhor envia alimento. O Senhor envia ajuda ao profeta. Se você recebeu esse vídeo, ou se você está assistindo, saiba que o Senhor está contigo. O Senhor está estendendo a sua mão para você. O Senhor está trazendo alimento para a sua alma. Que esse vídeo seja um conforto para a sua vida. Porque o Senhor está contigo. Porque o Senhor está presente no dia da tua angústia. O Senhor sabe das tuas aflições, sabe das tuas lutas, sabe o que te deixou nesse estado. E Ele vai te socorrer. Ele vai estender a sua mão e te arrancar desse deserto. Eu gostaria de agora orar com você. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe a sua vida e que a sua alma seja confortada, que o seu coração seja curado e que toda essa angústia, esse medo seja arrancado pelas mãos do Senhor Jesus. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com o irmão, compartilhe com um amigo. Se você está passando por um quadro depressivo, não se isole, procure ajuda, procure um irmão, procure conversar com alguém. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus e que toda essa angústia, essa tristeza seja curada pelo sangue do Cordeiro. Deus abençoe a sua vida para a honra e glória do seu nome.